Olá, meu nome é Jussiane Louvera, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal e nós estamos aqui para tratarmos de uma questão de direito penal a respeito dos crimes contra a administração pública. É mais uma daquelas questões que cai em prova e que os alunos normalmente, na hora de fazer, se veem com dúvidas diante da questão. Então, como eu recebi vários e-mails, várias mensagens perguntando o porquê dessa questão ou da questão que eles achavam que era correta não está, por que era outra, então nós fizemos esse vídeo para esclarecer a sua dúvida. Então vamos à questão. Bom, vou ler para vocês. A questão é do CESP, né, de Defensor Público do ano de 2013, crimes contra a administração pública. No que se refere aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. A primeira opção é: configura crime de corrupção ativa o ato de o particular dar vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Bom, de imediato eu já vou te dizer que essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque ela diz pra gente: configura crime de corrupção ativa o ato do particular de dar a funcionário vantagem devida. Dar vantagem devida não é crime de corrupção ativa. Por que não? Nós vamos analisar o seguinte: o artigo 317 do Código Penal, que trata da corrupção passiva, ele fala em solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, o que eu quero que você perceba? Na corrupção passiva, que é o ato do funcionário solicitar do particular a vantagem, receber do particular a vantagem, receber do particular a vantagem, a gente vai ter três verbos: solicitar, receber e aceitar promessa de vantagem. Então, quando o funcionário público solicitar a vantagem, ele está praticando crime próprio contra a administração pública. Quando ele receber vantagem, ele estará praticando o crime próprio contra a administração pública. Quando ele aceitar promessa de vantagem, ele vai estar praticando crime próprio contra a administração pública. Mas o legislador, no artigo 333, que é o crime de corrupção ativa, ele diz pra gente o quê? Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Você veja que na questão nós percebemos que o examinador disse que o particular estava dando ao funcionário público a vantagem devida. Por aí, nós já conseguimos perceber o erro. E por que conseguimos perceber o erro? Porque você consegue enxergar que aqui no artigo 333 não existe o verbo dar. Então, dar aquilo que foi solicitado pelo funcionário público, ainda que de forma indevida, não constitui o crime de corrupção ativa. Então, exemplo, vamos imaginar que você pare numa blitz, numa falsa blitz, né? E aí, então, esse policial, ele te solicita uma vantagem indevida para que, então, você siga, já que, por exemplo, o seu extintor do automóvel está vencido. Você, então, se visse em saída e dar aquele valor por ele solicitado. Você praticou corrupção ativa? Não. Por que não? Porque a corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem. Aqui você não ofereceu e nem prometeu vantagem. Agora, ele, funcionário público, praticou o crime de corrupção passiva, porque ele solicitou de você a vantagem. Então, a gente tem que saber separar isso. Quando ele solicita, eu não encontro um verbo correspondente aqui para dizer que nós temos dois criminosos. Então, não vai ser necessariamente dois criminosos
quando houver o crime de corrupção. Quando houver a solicitação do funcionário e o particular der aquilo que lhe foi solicitado, nós vamos ter apenas um criminoso, a corrupção passiva. Agora, quando o particular oferecer a vantagem e o funcionário receber, 2 criminosos, a corrupção ativa e a corrupção passiva. Quando o particular prometer a vantagem e o funcionário aceitar essa promessa de vantagem, 2 criminosos, aquele que prometeu e aquele que recebeu. Nesse caso, nós teremos 2 criminosos. Aqui, é claro, nós estamos diante de uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Uma exceção pluralística à teoria monista. Por que uma exceção pluralística à teoria monista? Porque nós sabemos que, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, aquele que de qualquer modo concorrer para o crime responderá apenas a esse crime combinada na medida da sua culpabilidade. Então, na verdade, nós temos que aqui ter um criminoso ou 2 criminosos em concurso de pessoas, mas o legislador, por opção, preferiu separar, colocar a corrupção passiva como crime próprio do funcionário contra a administração e a corrupção ativa como crime do particular contra a administração pública em geral. Entendemos, então, que na alternativa da letra A, não há que se falar em crime de corrupção passiva, porque o particular apenas deu a vantagem que lhe foi solicitada. Agora, existe uma hipótese no Código em que dar a vantagem vai sim ser considerado crime. Então, muito cuidado. Eu gosto sempre de chamar a atenção para você não generalizar. A gente tem que conhecer o direito. E no artigo 343 do Código Penal, nós temos o crime de corrupção ativa de testemunhas, perito, contador, tradutor ou intérprete. Nesse crime em que você corrompe a testemunha, o perito, o tradutor, ou intérprete ou contador, o dar, ele aparece como sendo crime. Então, se na nossa questão ele estivesse dizendo que o particular deu à testemunha, deu ao tradutor, ele tem que especificar para quem o particular está dando. Quando ele falar apenas dá para funcionário público, não é crime de corrupção ativa. Mas se der, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação é crime previsto no artigo 343. Não é a nossa questão, portanto, a letra A está errada. Vamos então agora a gente analisar o que está disposto, o que está escrito na letra B da nossa questão. Então já sabemos por que a A não está correta. Letra B. Em se tratando de crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível caso antes do trânsito em julgado da sentença, a testemunha se retrate ou declare a verdade para o juiz da causa. Essa questão causou extremamente polêmica. Os meus alunos me perguntaram e me perguntam todos os dias por que essa alternativa aqui não é verdadeira. E eu vou te mostrar agora, com fundamento no artigo 342, parágrafo 2º, por que ela não é verdadeira? Porque o 342, parágrafo 2º, diz pra gente: o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Veja, antes da sentença. Então, com base no parágrafo 2º, a gente já consegue saber por que a questão está o quê? Errada. Porque quando você analisa a letra B, ele diz antes do trânsito em julgado. Então, foi aqui que nós vimos que está o erro da questão. Então, a letra A está errada, a letra B está errada, porque o artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz que realmente, se tratando de crime de falso testemunho, deixa o fato de ser punível se a testemunha, antes da sentença do processo, ela se retrata ou declara a verdade para o juiz da causa. Então, a gente percebe que a letra B não está em total consonância com o que dispõe o artigo 342, parágrafo 2º, porque ele diz que o fato deixa de ser punível se antes da sentença, o processo que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, está claro? Então ele não exige
O artigo não fala em sentença, transitado, julgado, antitrânsito, julgado. Portanto, você verifica que a questão não está em plena consonância com o parágrafo 2º do artigo 342. Portanto, errada. Vamos então à letra C. O crime de corrupção passiva ocorre quando o funcionário público exige. Olha, acabamos de falar e de ler o artigo 317 do Código Penal. Quando o funcionário público vai praticar o crime de corrupção passiva? Quando ele solicitar a vantagem, quando ele aceitar a promessa de vantagem, quando ele receber a vantagem. São 3 os verbos: solicitar, receber e aceitar promessa de vantagem. Não está na corrupção passiva o verbo exigir. Então a gente já sabe que a letra C está errada, porque não é o que dispõe o artigo 317 do Código Penal. Então o crime de corrupção passiva ocorre quando o funcionário público exige para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem? Errado. Por que errado? Porque ele falou na palavra, no verbo exigir. E exigir não configura crime de corrupção passiva. Configura crime sim, tá? Mas o crime seria de corrupção passiva? Não. O crime seria de concussão. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, a letra C está errada, porque exigir não configura crime de corrupção passiva do 317, mas sim a concussão do artigo 316. A concussão é um crime que em muito se assemelha, né? Muitos doutrinadores tratam dele como sendo semelhante ao crime de extorsão. A diferença é que o crime de extorsão previsto no artigo 158 do Código Penal está no título dos crimes contra o patrimônio e essa exigência é feita mediante violência ou grave ameaça. Enquanto aqui essa exigência, ela não precisa ter violência, ela não tem violência ou grave ameaça. E um detalhe, para que o funcionário público efetivamente responda pelo crime de concussão, quem vai exigir tem que ser o funcionário com a atribuição para aquilo que ele está exigindo a vantagem. E não confundir, porque se for fiscal de renda, ele não responde nem pela corrupção passiva do artigo 317 e nem pela concussão do artigo 316, mas ele responde pelo artigo 3º da Lei 8.137, que é a Lei de Crime contra a Ordem Tributária. Então, cuidado para não confundir, porque se o funcionário que estiver exigindo, solicitando vantagem, recebendo vantagem ou aceitando promessa de vantagem, for um fiscal de rendas, um fiscal de imposto de renda que deixar de lançar, que deixar de multar por causa dessa vantagem devida, ele vai responder pelo crime contra a ordem tributária. Mas a nossa alternativa, letra C, está errada porque não é concussão, é corrupção. Não é corrupção passiva, o crime é de concussão, quando o verbo é exigir, tá claro? Vamos então à nossa letra D. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, bem como quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Gente, essa está perfeita. E eu, inclusive, tive um aluno que me mandou um e-mail perguntando por que essa está correta, né? Porque muitos ficaram com dúvida naquela questão do falso testemunho, mas por que essa está correta? Porque essa é a redação do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, que é o funcionário público por equiparação. O conceito de funcionário público no direito penal, ele é mais extenso do que o conceito de funcionário público no direito administrativo. E é bom que se saiba que esse conceito ele é mais extenso no que tange a imputar a essas pessoas o crime próprio do funcionário público. Agora, no que tange a essas pessoas
públicas serem vítimas de outros crimes, aí então nem sempre elas serão consideradas funcionárias, não serão considerados funcionários públicos em razão de uma equiparação feita pelo legislador no parágrafo 1º do 327. Então, na verdade, ele é ali funcionário público para efeito de responder pelos crimes contra a administração pública, conforme veremos na redação do artigo 327 do Código Penal. Olha aí o que diz o artigo 327 para a gente. Bom, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, você percebe que com essa redação, que o parágrafo 1º do artigo 327 tem a nossa questão, a letra D, é a opção correta. E apenas será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, aqui nós temos uma causa especial de aumento de pena. Mas a letra D está correta e o fundamento é o parágrafo 1º do artigo 327. Vamos então agora, por fim, analisar a nossa letra E, que é a última alternativa dessa questão. O que diz a letra E? É requisito indispensável para a configuração do crime de peculato a circunstância de um funcionário público ter a posse do dinheiro, valor ou bem. Gente, errada essa questão. Não é requisito indispensável. Nós sabemos, quando a gente estuda o peculato, o professor normalmente fala pra gente que nós temos o peculato desvio, o peculato apropriação, o peculato furto, né? Então, no artigo 312 caput, nós temos o peculato apropriação na primeira parte e o peculato desvio na segunda parte. No parágrafo 1º, a gente tem o peculato furto, que a gente chama inclusive de peculato impróprio, porque na verdade ele vai subtrair aquilo que ele não tem posse em razão do cargo, mas que ele tem a facilidade em razão do cargo que ele ocupa. E o peculato estelionato, que na verdade é muito mais uma apropriação, é aquele do artigo 313 do Código Penal. Mas a questão aqui, ela está tratando efetivamente do peculato do artigo 312. Então, está tratando como sendo requisito indispensável que o funcionário público, ele efetivamente tenha a posse do objeto. Ele precisa ter essa posse? Não. Ele pode ter a posse e se apropriar da coisa, mas ele pode não ter a posse e mesmo assim também se apropriar, desviar ou tirar a coisa, se valendo da facilidade que o cargo lhe oferece. Você percebe isso claramente na leitura do artigo 312 do Código Penal, que nós vamos ver agora. Diz aí: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Quando eu falo em apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, considera isso, hein? Público ou particular. Pode ser bem público, pode ser particular, de que ele tem a posse em razão da função do cargo. Aqui eu tenho o peculato apropriação. É o peculato apropriação chamado pela doutrina. Agora, ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Aqui é o peculato desvio. No peculato desvio ou no peculato da apropriação, o agente tem a posse em razão do cargo ou da função. Mas o legislador só pune quando ele se apropria ou desvia pelo fato de ter a posse? É requisito indispensável, imprescindível? Não. Por quê? O parágrafo 1º diz pra gente: aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo
A posse, posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Veja, aqui ele não está desviando e nem se apropriando. Então, isso aqui é o que a gente chama de peculato, furto. Portanto, nesse caso, ele vai estar praticando crime de peculato e vai estar subtraindo coisa da qual ele não tem a posse. E é justamente em razão do que diz o parágrafo 1º do artigo 312 que a gente pode afirmar com toda certeza que a letra E da questão está errada. Então ele diz: aplica-se a mesma pena, ou seja, crime de peculato vai receber reclusão de 2 a 12 anos se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Nessa situação, ele se vale da facilidade que o cargo lhe dá por ser ele funcionário público. Portanto, a alternativa correta a ser marcada foi a letra D, a equiparação de funcionário público. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui tirando a sua dúvida. Eu espero que tenha ficado esclarecido. E é claro, se ainda assim ficar alguma dúvida, você sabe que você tem acesso direto à professora Josiane, seja pelo e-mail josianelouvera@globo.com ou seja pelo Facebook Josiane Louvera para concurseiros, que eu vou estar sempre aqui à sua disposição. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.